Ah, vai jogar dominó na praça? Se afasta, se afasta. Esses velhos são tudo uma plantação de Covid. O senhor joga bocha? Tá falando demais. Vai fazer um tricô para refletir. Idadismo. Precisamos falar de gerontofobia. Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série Preconceitos Comunicacionais, hoje nós vamos falar de um que, em particular, passa um pouco despercebido por uma grande parte da sociedade, mas existe e precisa ser combatido. É o idadismo. Também conhecido como ageísmo, etarismo, idosismo ou gerontofobia. O termo etarismo ou idadismo ou ainda ageísmo, ele serve para caracterizar o preconceito relacionado à idade. E ele é mais utilizado em duas pontas. De um lado, o idoso, do outro lado, jovens e adolescentes. Quando nós falamos em preconceito comunicacional relacionado a uma faixa etária, muitas vezes ocorre de nós utilizarmos expressões sem perceber que cometemos ali algum tipo de preconceito, como é comum em alguns tipos de preconceitos. O gerontólogo Robert Butler cunhou o termo ageísmo na década de 1960. O idadismo é esperarmos que uma pessoa idosa saudável se comporte de determinado modo, de acordo com a sua idade. As frases ditas inicialmente, no começo desse vídeo, todas elas podem ser consideradas preconceituosas. Quando se diz, vai jogar dominó na praça, tá querendo dizer isso é coisa de velho, que não tem o que fazer, então vai pra praça jogar dominó. Tá falando demais, vai fazer tricô para refletir, como se só quem pudesse tricotar, no sentido real da palavra, fossem idosos. Se afasta que essa a veiarada é um poço de Covid, é um baú de Covid. Olha que preconceituoso, sabendo que nessa época de quarentena, quem mais tem se resguardado são os idosos. Relacionado ao público jovem, nós vemos numa escala muito menor do que com relação a idoso. Também tem um estereótipo de que o jovem, o adolescente, de que ele é revoltado, de que ele não tem responsabilidade, que é promíscuo. Mas o que realmente é crime, é lei, é esse preconceito cometido contra o idoso. E quando nós falamos na comunicação mais apropriada, para não sermos preconceituosos, nós temos que, antes de tudo, saber que também há o autopreconceito. De pessoas que têm dificuldade de aceitar que sim, estão envelhecendo, ou sim, já são idosas. Então se alguém responde para você, a senhora está no céu, o que ela quer dizer? É um estado de negação da própria idade. Ela não se aceita como uma senhora. O senhor está no céu, o senhor também não se aceita com a idade que tem, que é um senhor. É um tratamento respeitoso. Então, por um lado, se enquanto nós queremos combater o preconceito contra a idade, as pessoas também, as pessoas idosas, não aceitarem que esse é um tratamento de respeito, fica difícil fazer essa junção. Mark Zuckerberg, conhece? Apesar da repugnante declaração de preconceito, totalmente preconceituosa, isso não trouxe nenhum protesto. Por que será? Porque o idadismo é amplamente aceito e encorajado silenciosamente. Alguns até riem. A sociedade ela é mais tolerante com a diferença de idade do que com os outros ismos, como, por exemplo, o machismo,
o racismo, o sexismo. As pessoas não são tolerantes com esses tipos de preconceitos, mas com o idadismo, parece que a sociedade é bem tolerante. Quando um idoso entra num transporte público praticamente empurrado pela multidão, seja no ônibus, seja no metrô, há quem pense: mas gente, uma hora dessa, por que essa véia não deixa pra ir no médico mais tarde? Vai querer ir agora no horário de pico e junto com a multidão? E temos aí uma frase preconceituosa: idoso de manhã só pode entrar no transporte público se for para ir ao médico. No caso dessa senhora, ela estava indo para uma reunião de trabalho. Então olha novamente o estereótipo aparecendo e a forma de se comunicar, a forma de expressar a sua ideia, a forma de expressar o seu pensamento. Existem outras formas de discriminação por idade, mais sutis, do tipo: nossa, você já tem 61 anos? Não aparenta. Há quem possa imaginar que não há preconceito nessa frase, mas ele está embutido. Não aparenta por quê? Porque para aparentar, você precisa ter pele flácida. Para aparentar, precisa estar enrugado. O cabelo deve ser branco, andar devagar. E se não for assim, você nem parece que tem essa idade. Há uma matéria bem interessante na internet do Renato Siqueira, ele é um MBA, cujo tema é idadismo, crime contra profissionais com mais de 40 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você, caso se interesse, possa ler na íntegra essa matéria dele, que é muito interessante, que fala então a respeito do crime de preconceito que fere a dignidade de profissionais 40 mais, ou seja, de profissionais acima dos 40 anos de idade. Isso é algo que precisa ser pensado, revisto seriamente. A Lei 10.741 de 2003, também conhecida como Estatuto do Idoso, em seu artigo 96, descreve o delito de discriminação contra idoso, que consiste no ato de, em razão da idade, tratar a pessoa de forma injusta ou desigual, criando empecilhos ou dificuldades de acesso a operações bancárias, meios de transporte, criar embaraços ao exercício da cidadania. A norma prevê ainda que também responde pelo crime pessoa que por qualquer motivo humilhe ou menospreze alguém por causa de sua idade. A pena prevista, olha só, a pena prevista para este crime, sim, é crime. E a pena prevista é de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Se a pessoa que cometer o crime for responsável pela vítima, a pena será aumentada em até 1/3. As empresas estão procurando a diversidade, não é verdade? Atualmente se fala tanto em diversidade, então as empresas procuram por diversidade para promover a inovação e o crescimento. Mas qual diversidade que nós estamos falando? Somente de gênero e etnia? Organizações e empresas que querem surfar na onda da diversidade precisam entender que essa palavra se refere ao que é múltiplo, variado, diferente. Diferentes origens, diferentes corpos, diferentes gêneros, diferentes cores e diferentes idades. Inclusão para todas as diversidades. Eu peço a sua permissão para ler um trecho de uma reportagem que me tocou profundamente pelo relato desta senhora, e para que você perceba palavras que não devem ser utilizadas nesta comunicação, que são palavras que faz o preconceito aparecer. Olha só, eu fazia entrevistas pelo telefone, nas quais me saía muito bem. No entanto, quando eu aparecia na entrevista cara a cara, nunca continuava no processo seletivo. Eles me qualificavam como super qualificada. Olha a expressão que é utilizada. Eu também ouvia que era muito mais experiente do que o cargo exigia.
Eu sinto que os meus 30 anos de experiência se tornaram uma faca de 2 gumes. Então, eu parei de colocar o ano em que me formei na faculdade no meu currículo. Eu também deixei de colocar um monte de experiências profissionais no meu currículo, apagando-as de minha história profissional. E comecei a tingir o meu cabelo. E só assim, finalmente, consegui um trabalho. Olha que coisa! Até quando nós vamos nos submeter ou vamos submeter os nossos profissionais mais experientes ao modelo discriminatório e criminoso que vem sendo imposto pelo mercado, através dos processos seletivos cada vez mais preconceituosos? Porque quando alguém diz num processo seletivo, você é muito experiente ou você é super qualificado, ele está dizendo que não vai aceitá-lo para aquela vaga porque aquele profissional pode oferecer mais à empresa do que a empresa precisa. Existe isso? É uma frase preconceituosa, é uma expressão preconceituosa. Ora, quanto mais experiência, melhor. Não é isso que deveria ser? O conhecimento institucional, aliado à maturidade, torna as pessoas a partir dos 40 anos mais equilibradas e mais tranquilas. E eu falo em causa própria. Essas deveriam ser as preocupações dos recrutadores. Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, eu vou indicar 2 filmes muito interessantes que falam sobre idadismo, não de forma explícita, mas você poderá encontrá-lo ali. O primeiro chama-se Um Senhor Estagiário, com o Robert De Niro, muito interessante. E o segundo, Um Homem de Família, com Gerard Butler, o que fez o Rei Leônidas no filme 300. São 2 filmes muitíssimo interessantes. Uma frase de Nelson Mandela: tratemos os 40 mais, os 50 mais, os 60 mais, 70, 80, 90, os 100 mais, com mais respeito. Eles merecem. Eles já tiveram no nosso lugar. E se você tiver sorte, nós estaremos no lugar deles um dia. E seria interessante que nós não fôssemos alvo de preconceito. Portanto, atente para a sua comunicação. Não apenas na frente de um idoso, mas se habitue a não falar frases preconceituosas com relação a ele. Algumas pessoas acreditam que na brincadeira pode fazer uma piada gerontofóbica, que na brincadeira pode tirar um sarro, que na brincadeira Pode mandar jogar dominó, jogar bocha, fazer tricô. Mas as brincadeiras também machucam. E quanto mais idade tem essa pessoa, mais tem a tendência dele acreditar que você utilizou a comunicação passiva-agressiva para falar o que você realmente pensava. A comunicação que nós precisamos fazer com este público é a mais respeitosa possível. Não que para com os outros não seja, mas este é um público especial e merece um respeito especial. Muito obrigado, até o próximo vídeo.